Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Hoje nós resolvemos fazer um programa aqui sobre epilepsia. Epilepsia é aquela doença que preocupa muito, né? Não só o paciente, mas também o familiar, né? É a mãe, o pai, porque na verdade a pessoa tem uma crise, né, convulsiva que assusta todo mundo, né? E se debate, na maior parte das vezes a epilepsia de crises generalizadas, né? A pessoa se debate, se contrai, espasma, às vezes baba, né? Aquela situação complicada, né? E às vezes dura algum tempo ali e aquilo fica uma eternidade, né? A pessoa fica doida para aquilo acabar e como é que faz, etc. Naquele momento pode acontecer algum problema, vômito, etc., com a pessoa inconsciente. Então a epilepsia é uma situação que a gente tem que resolver rapidamente, tratar o paciente, e o tratamento é eficiente, né? A epilepsia se define como crises recorrentes, né, quer dizer, repetidas, produzidas por descargas neuronais. Então existe um foco no cérebro, né, que está dando aquelas descargas elétricas em pessoas predispostas, né, fazendo essas crises, né? Então essas descargas elas são paroxísticas, né? O que significa isso? Ela vem inesperadamente, aparece, né, aquela crise aguda e às vezes em diferentes partes do cérebro, né? A pessoa pode ter um ou mais focos cerebrais, né, de descargas neuronais, e isso pode determinar a convulsão ou não. Tem pessoas que têm epilepsia convulsiva generalizada, tem pessoas que têm crise de ausência, elas ficam paradas assim, abrem o olho, não falam mais, ficam ali sem saber o que está acontecendo, distraídas. A epilepsia, por exemplo, na crise de ausência é assim. Então nem toda epilepsia é convulsiva, né? Que a pessoa dá aquela forma clássica, vamos dizer assim, de grande mal. E acomete mais ou menos 1% da população, né? Epilepsia tem essa frequência. Em até 65% não se identifica uma causa estrutural específica para a epilepsia. E ela é chamada idiopática. Você faz os exames todos e tal, não acha nada. Então aquela epilepsia que a gente não entende o que causou, a gente chama idiopática. Uma história familiar de crise existe em alta incidência de grupos, especialmente naqueles em que a epilepsia surge precocemente. Então a gente encontra geralmente uma história familiar. Ah, meu pai tinha, minha mãe, meu irmão, meu tio. É frequente a gente encontrar essa história familiar no caso de epilepsia. Existem as epilepsias também chamadas adquiridas. Aquelas epilepsias provocadas, por exemplo, por malformações cerebrais. A pessoa tem um hemangioma no cérebro, tem, por exemplo, um tumor cerebral, né? Um hematoma subdural, etc. Decorrente também de traumatismo. A pessoa às vezes nem se lembra, caiu faz algum tempo e desenvolveu um hematoma extradural crônico. E pode ter também epilepsia por esse tipo de hematoma. Meningite também, a pessoa tem meningite, às vezes se cura da meningite, fica uma sequela, que é a epilepsia. As encefalites que a pessoa desenvolveu de repente uma encefalite em alguma parte, em alguma época da vida, e deixou como sequela a presença da epilepsia, né? Aquelas associadas, por exemplo, a neurocisticercose, a pessoa tem solitária no cérebro, ou então citosomose do cérebro, aqueles granulomas citosomose, tumores cerebrais, doenças vasculares cerebrais podem deixar sequela a epilepsia. As convulsões febris podem ocorrer em crianças pequenas com infecções inespecíficas. Às vezes a criança chega no consultório com convulsão. A primeira convulsão, a primeira crise. E não tem mais nada. Não encontra, às vezes, histórico familiar, né? A crise geralmente acompanha uma grande elevação de temperatura. Às vezes a pessoa chega no consultório com 40 graus, né? E a criança, fora disso, o sistema neurológico dela não tem nenhuma alteração.
cerca de 30% dessas crianças que têm crises febris, né, aquela convulsão febril, apresenta epilepsia posteriormente, sem febre. Quer dizer, ela teve com febre, mas em 30% dos casos, algumas crianças, no caso, quase um terço das crianças, né, acabam desenvolvendo a epilepsia posteriormente, mesmo sem febre, né? Existe aquela epilepsia clássica, que é a chamada epilepsia de crises generalizadas. Ocorre a perda da consciência, movimentos tônicos, clônicos, né? A pessoa fica se debatendo, aqueles movimentos tônicos, clônicos, são generalizados, fica cianótica, ela fica roxa, de tanto a respiração fica presa, ela começa a roxear. Os pacientes podem morder a língua, as bochechas, até sangrar e ainda apresentar incontinência fecal e urinária. Tem gente que na hora de uma crise urina e defeca, né? Após a crise, passado um pouco, a consciência volta gradualmente, o paciente fica bem e a vida toca para frente. Lógico que ele vai ao médico, vai olhar o caso dele, se for necessário vai fazer uma tomografia, vai fazer uma investigação, né? Vai fazer um eletroencefalograma, etc. Mas ele vai tomar um remédio e vai ficar bom. Existem ainda as crises de ausência que eu falei aqui no princípio, né? A pessoa fica ausente ali, às vezes repete aquelas crises várias vezes ao dia, as crises acinéticas, né? Fica paradão. Crises focais, que dá só de um lado do corpo. O estado epilético, que é uma epilepsia gravíssima, a pessoa não para de ter crise, fica horas e horas tendo crise, uma situação bem grave, né? E entre um ataque e o outro praticamente não tem espaço, né? Bom, então, o diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo eletroencefalograma. Você faz o eletroencefalograma, só que a gente sabe que esse exame está normal em 25% dos casos. Tem pessoa que tem epilepsia e tem o eletroencefalograma normal. Então, lógico, nesses casos, a gente tem que tratar o paciente, fazer um tratamento de prova. Porque ele tem epilepsia, mas o eletroencefalograma dele está normal. E tem a característica clínica de epilepsia, tem que ser tratado. Pode ser necessário exame de laboratório, ver a glicemia do paciente, né, etc. Se tem algum problema renal, etc. Raio-x de crânio, para ver calcificação intracraniana. Tomografia computadorizada, para ver se tem alguma lesão, qualquer problema mais sério. E, em certos casos, a angiografia cerebral. A pessoa tem, por exemplo, um aneurisma, né? Tem um problema vascular, etc. O diagnóstico de epilepsia tem profundas implicações médico-psicológicas, pois afeta toda a situação de vida do paciente e da família dele. Portanto, o diagnóstico tem que ser absolutamente correto. Não é aquele negócio de falar, eu acho que é epilepsia, não. Tem que achar, não é só achar, não. Tem que fazer o diagnóstico. A consciência pode se alterar, por exemplo, na insuficiência vascular cerebral. Na insuficiência vascular cerebral ocorre geralmente em idosos hipertensos. Aquilo não é epilepsia, né? Não confundir também epilepsia com crise histérica, nervosas e tal. O tratamento da epilepsia deve levar em conta não só o paciente, mas também sua família e a situação geral de vida. Então, assim é que tem que ser, né? A epilepsia, você aborda o paciente como todo. É o paciente, a família, e o tratamento tem que ser tratamento adequado. Depois de afastada todas as outras causas de epilepsia secundárias, por exemplo, tumor cerebral, hematoma, etc., aí sim, vamos tratar a epilepsia e tem que ser feito o tratamento adequado. Então, às vezes o paciente tem uma hipoglicemia, né? Às vezes o paciente tem uma hipocalcemia, que pode estar tendo contraturas, tem um tumor cerebral, você tem que investigar. Investigou, não, é só epilepsia mesmo? Ainda mais quando encontra casos na família, você encontra mais casos, 1, 2, 3 casos na família, não, então é epilepsia, vamos tratar. A maioria dos pacientes exige administração prolongada de drogas anticonvulsivantes, geralmente 2 anos, até 4 anos, tomando remédio. Tem pessoas que precisam da medicação toda a vida, não melhora. Mesmo não fica sem. Quando você tenta tirar, vai diminuindo progressivamente a dose, quando tira daí uns meses, o paciente às vezes tem outra crise. Mas tem paciente que fica curado, e a maioria deles, né? Então, epilepsia, é isso aí que eu queria informar a vocês. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira.
Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.